noite, teleinternauta. Eu sou Solange Moreno e estamos começando mais um programa Ecointeligência. Estamos aqui em Santo André e com a Érica Longoni. Boa noite, Érica. Boa noite, Solange. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. A Érica é fonoaudióloga e consultora em comunicação corporativa. E hoje nós vamos falar sobre o assunto comunicação. E para nós começarmos, então, nós vamos exibir o primeiro episódio do programa Momento Comunicar, que é comandado pela fonoaudióloga Camila Mercatelli, onde ela apresenta dicas de como se comunicar melhor no nosso dia a dia. Então vamos assistir esse vídeo? Olá, que bom te ver aqui no nosso Momento Comunicar. A partir de hoje falaremos sobre muitos assuntos interessantes, todos eles relacionados à comunicação. Falaremos sobre a voz, sobre os gestos, sobre o corpo, sobre o vocabulário, quais são as palavras que nós utilizamos enquanto conversamos. Ah, e tem também um assunto muito bacana que são como é que nós devemos nos comportar ou nos comunicar nas mais diversas situações. Eu vou te contar um exemplo. A Tânia tem 31 anos e ela foi convidada pelo seu chefe a contar para os novos colaboradores da empresa quais eram as novas perspectivas, os novos projetos da sua área. Seria uma situação incrível, fantástica, se a Tânia não tivesse pânico, verdadeiro pavor de falar em público. E ela me contou quais seriam os sintomas, né? Como ela se comporta nesse momento. O coração acelera, a mão fica trêmula, a respiração fica alterada e ela tem verdadeiros momentos de branco. Ela esquece simplesmente tudo que ela ia dizer. E aí, o que fazer? Para você ter uma ideia, o Luiz também nos escreveu e ele contou que ele há muito tempo está tentando pedir o quê? O famoso aumento para o seu chefe. Isso tem sido muito difícil para ele. Alguma coisa o Luiz faz de errado que ele não consegue na hora se expressar claramente, ele não consegue esse bendito aumento. E aí ele falou, Camila, por favor, me ajuda, eu preciso conseguir, eu realmente estou precisando dessa graninha a mais no final do mês. Bom, quando nós nos comunicamos, nós passamos uma série de informações que podem ser positivas ou negativas. Nós geramos imagens a respeito de nós mesmos para o outro. E aí fica aquela pergunta, como será que você se comunica? Quais são essas imagens que você passa para os outros? A nossa voz, por exemplo, ela diz muito sobre a gente. Ela é única e ela nos denuncia. Ela consegue informar para o outro se nós estamos felizes ou tristes. Quem é que nunca, num simples alô ao telefone, conseguiu perceber que a pessoa do outro lado da linha não estava bem, estava triste? E aí você diz imediatamente, o que aconteceu? O outro te responde, nada, tá tudo bem. Ah, ok, então você finge que fala a verdade, eu finjo que acredito e a gente não fala mais nisso. Outra coisa, quem é que nunca precisou ligar para o saque de uma empresa, ou seja, o sistema de atendimento ao consumidor, e foi, por exemplo, de uma empresa de cartão de crédito ou de telefonia celular, e neste momento foi atendido por uma colaboradora cuja voz era absolutamente aguda, quase de uma criança. Alô? Elaine falando em que posso ajudar, senhor? Aí você fala, meu Deus, pronto. Essa menina não vai ser capaz de me ajudar. Por quê? Porque imediatamente te remete a uma comunicação mais infantil, como se a própria colaboradora fosse uma criança. Então, vozes muito agudas passam pouquíssima credibilidade. Outra coisa importante para a gente levar em consideração é a articulação, a famosa dicção. A articulação é tão fundamental que, para eu ser compreendida pelas pessoas, eu preciso ter essa clareza, essa precisão de movimentos. Quem não quer ser entendido, geralmente fala assim, com a boca meio fechada, sabe aquela coisa assim, literalmente meia boca. E é muito complicado. Outra informação que nós passamos é a partir da nossa ressonância. Então, o que é isso? Onde a minha voz é colocada no momento da fala. Se eu quero fazer um charme, por exemplo, eu jogo a minha voz aqui para o nariz. Eu faço, oi amor, desliga você, vai.
Quem é que nunca passou por essa situação ridícula de ficar brigando com o namorado, dizendo, ah, você, ah não, você, gatinho. Patético, né? Mas todo mundo já passou por isso. Ou quando a gente fica mais tenso ou mais bravo, a gente tende a jogar nossa voz aqui para a laringe. E fica uma voz assim, mais presa. Porque eu quero falar um monte de coisa, mas eu não posso. Aposto que você nunca tinha pensado sobre isso. Pois é, e aí eu fico aqui o meu convite. Você já reparou em como você se comunica? Você já parou para prestar atenção? Como é a sua voz? Como são os seus gestos? Como é que é o seu corpo nesse momento? Que imagem será que você passa para o outro? Como será que ele te vê? Bom, hoje eu fico por aqui e deixo vocês com todas essas dúvidas, mas também com uma dica importante. Se você tiver um tempinho durante essa semana, aproveite e imagine que você vai se apresentar para muitas pessoas. E aí preste atenção, como é que fica a sua voz, quais são os seus gestos, como é que fica o seu corpo nesse momento. E anote tudo para me contar depois, ok? Combinado? Então tá bom, vou esperar a sua resposta, o seu relato. Então, um beijo grande, te cuida e até a próxima! Então, Érica, depois desse vídeo que é muito interessante, né? A gente acaba se identificando em diversas situações que ela cita. Sim. Né? Eu gostaria, acredito que todos gostariam muito de ouvir os seus comentários a respeito do vídeo. Claro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Camila, que a Camila é sócia da minha empresa comigo. Nós temos uma consultoria chamada Fono Comunicare, Comunicare, o site é www.fonocomunicare.com.br. Camila não pôde estar aqui hoje, infelizmente, mas tivemos a presença virtual dela aqui conosco. Acho que a primeira situação que a gente pode comentar é a situação da Tânia, onde ela tem o branco, né, o famoso branco, e você vai falar e tudo aquilo que você tinha na cabeça foi embora, você fala, e agora, né? É a situação chimarquinhos, né? Pode acontecer com todo mundo, independente de você estar falando para uma pessoa, para duas ou para 100 pessoas. E por que acontece isso, né? Todo mundo fala, bom, eu não quero falar em público porque eu sei que quando eu for falar em público vai me dar branco, ou eu vou gaguejar, ou meu coração vai disparar, eu vou começar a suar e não vou conseguir fazer isso. Eu não sou capaz. Aí começa o problema. É o chamado pensamento disfuncional. É um pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Você parte do pressuposto que você não vai conseguir falar em público. Se você já vai com essa ideia, você de fato não vai conseguir falar em público. Por exemplo, você sair de casa, pisar no cocô do cachorro e falar, pronto, eu sabia. Pisei no cocô do cachorro, então meu dia vai ser uma porcaria. Você vai passar a acreditar nisso e realmente tudo que você for fazer vai sair de um jeito que você não julga adequado. Então a primeira coisa é pensar, ok, falar em público é difícil, mas eu posso. Não é impossível. O maior medo é falar em público. É maior o medo de falar em público quando eu tenho medo de morrer. Essa insegurança, né, que a pessoa sente nesse momento, ela vem de um estado emocional e isso chega a alterar a vibração, ou por exemplo, deixar a pessoa rouca. Por exemplo, pode existir uma rouquidão. A pessoa fala, mas ela está tão tensa que de repente, mesmo sem nenhum esforço, sem forçar mais a voz, sem alterar o volume, ela pode surgir uma rouquidão. Você pode ficar sem voz. Ah, sim. Você pode ter uma afonia simplesmente porque você se julga incapaz de falar em público. E como você resolve esse problema? Perdendo a voz. Certo. Né? Então, assim, pode acontecer inúmeras coisas e você chegar lá na frente e falar, e agora? Porque este é um medo real. Os maiores medos, falar em público, medo de morrer e medo de E a voz não sai. A voz pode não sair. A voz pode sair aqui embaixo. Sim. A voz pode sair muito aguda, que você fica tão nervosa, você não controla, então a voz fica aguda. Entendi. Ou ela pode sair aqui embaixo. Né? Mas basta você pensar, não, é difícil, mas eu sou capaz. E nesse momento você começa a mudar. Temos muitas crenças que a gente carrega conosco, né? São crenças primárias, crenças secundárias. Não sei se você já assistiu o filme chamado Sob o Sol da Toscana. Não. É uma escritora
que mora em São Francisco, que em determinado momento ela divorcia do marido e vai fazer uma excursão na Toscana. E ela passa por uma casa muito antiga, linda, que está à venda. Ela entra na casa para comprar a propriedade e essa propriedade pertencia a uma condessa. E a condessa, por ter uma ligação afetiva com a casa, ela fala que precisa de um sinal de Deus para efetivar essa venda. Ela entrega o cartão, agradece a condessa, agradece o corretor e vai se retirar do imóvel. Na saída, uma pomba faz cocô na cabeça dela. E a condessa grita, é um sinal de Deus, é um sinal de Deus. Porque na Itália existe a crença que o cocô de pomba traz sorte. Então a condessa acredita que a partir desse momento a casa que foi da família dela e que tantas recordações positivas traz, terá um bom futuro. Então são as crenças que a gente carrega conosco. E assim, todo mundo é capaz de falar em público, não se interessa que seja para uma, 2 ou para 15 pessoas. Ou para um auditório lotado. Todo mundo é capaz. Tá. E essa questão de ficar totalmente afônico, eu vivi uma situação parecida com essa. Assim, o estresse também pode trazer isso? De você, um estresse mental também te acaba com a voz. A voz é órgão de choque. A nossa laringe, para muitas pessoas, é órgão de choque. Tem gente, vou acabar com o meu casamento, com o meu namoro, enfim, ou uma relação de muitos anos hoje. Você planejou isso, você acorda de manhã e está sem voz. Mas você é capaz de tossir. Sei. Se você é capaz de tossir, você é capaz de falar. A prega vocal é a mesma, que faz o som da tossida, que vai falar, é o mesmo órgão. E a questão do gaguejar, né? Esse conhecido gaguejar. Tem muitas pessoas também que às vezes, não, eu falo, mas aí chega na hora, começa a gaguejar. Isso também está ligado com a parte... Ansiedade. Assim, pode ser que ele seja um gago e pode ser que ele tenha uma ansiedade. Pode ser que ele entre num quadro de ansiedade e isso leva essa disfluência, que não é uma gagueira. Você tem muitas ideias, muitos pensamentos e tenta organizar tudo isso e acaba sendo disfluente. Mas isso vai acontecer nos primeiros 2 ou 3 minutos da situação. E depois você tende a abaixar a aceleração, a entrar no seu estado normal, aí a coisa vai embora. Antes do programa, você sempre tem um frissonzinho, uma ansiedade, que é a mola propulsora que te faz estar aqui, que grandes palestrantes fazem aquilo todo dia, mas todo mundo antes de entrar tem aquela adrenalina do começo, que é o que te faz ter vontade de ir lá e falar, não, agora vai ser o melhor de tudo. Nós vivemos isso no teatro. Exatamente. Se você não tem aquele nervosinho inicial, parece que a peça não vai acontecer. É verdade, é verdade. E qual é o trabalho que você realiza para a inclusão de pessoas com deficiência na escola, no mercado de trabalho, no lazer? Você tem um trabalho direcionado para esse público? A Comunicare tem vários setores. Um deles é a inclusão de pessoas com deficiência. Então, como que isso acontece? Vamos supor ter uma escola... Hoje as escolas e o mercado de trabalho têm que absorver essas crianças e essas pessoas com deficiência. Só que não existe preparo para isso. Então as escolas hoje têm que se preparar para receber essa criança com deficiência. Hoje nós vemos numa educação inclusiva, isso é, todos têm o direito e têm que frequentar o mesmo ambiente escolar. Então quando eu digo todos, é o autista, é a pessoa cadeirante, é a pessoa com deficiência auditiva, é a pessoa com deficiência mental, é a pessoa com deficiência visual. E para isso a escola tem que se adaptar, não só do ponto de vista físico, tenho que ter barreiras, eu tenho que ter rampas de acesso, eu tenho que ter banheiros adaptados, eu tenho que ter salas de aula adaptadas, eu tenho que ter refeitórios adaptados, isso do ponto de vista arquitetônico. Os móveis têm que ser adaptados, tudo tem que ser universal para todos. E ter a ponto de vista pedagógico, né? Como que eu vou adaptar o conteúdo pedagógico para uma criança com síndrome de Down, para uma criança com deficiência intelectual, para uma criança com deficiência visual? Quais são os recursos que essas crianças precisam para que elas tenham o melhor aprendizado possível? E não só preparar do ponto de vista acadêmico, mas preparar do ponto de vista humano. Como que o atendente da lanchonete vai poder atender da melhor forma possível essas crianças? Ou esses adultos na faculdade. Tem faculdade que você entra, então são obrigados a ter piso podotátil, que é aquele piso
onde o cego vai com a bengala Sim. caminhando. Aí você vê que o piso vai acabar num display. E esse display, se você encostar, vai cair. Então você imagina você cego, onde você encontra a sua linha de acesso, você vai com a sua bengala e de repente você bate num display que despenca no meio do corredor. Então que tipo de inclusão é essa? Você tem um piso que é para os cegos só porque se tiver uma fiscalização vai ver. Ou você tem um banheiro não adaptado. O que as pessoas fazem? Ah, o meu banheiro é adaptado. Então eles colocam um espaço para o cadeirante fazer a passagem para o vaso sanitário de frente. Só que a passagem tem que ser feita de lado, senão o cadeirante se atira no vaso sanitário, cai de cabeça. Não é? Verdade. Assim, são pequenos detalhes que as pessoas não pensam. Um pequeno degrau no chão pode fazer uma cadeira de rodas tombar. Pode fazer um cadeirante que é tetraplégico balançar na cadeira e perder a posição. Então, tudo tem que ser adaptado. Vamos incluir no mercado de trabalho, ok. A gente tem que garantir no RH da empresa que os funcionários estejam preparados para receber a pessoa com deficiência. E do outro lado, a pessoa com deficiência tem que estar preparada para entrar nessa empresa. O que isso quer dizer? Vamos tomar café todos. Você convidou o cadeirante para tomar café? Se são todos que estão no ambiente. Se você não convidou, ele só está lá fazendo número porque ele tem que participar da lei de cotas, você não está vivendo uma inclusão. Você ignorar a pessoa ali dentro é excludente. Ou você falar, não, a sua deficiência não existe, existe. Ignorar a deficiência é tão discriminatório quanto você só ver uma pessoa deficiente, com uma deficiência. Você fala, a pessoa usa muleta, então você tem que andar num ritmo diferenciado para acompanhar essa pessoa. Ok, você andar correndo e ignorar que ela tem um ritmo diferente é tão discriminatório quanto só enxergar um ritmo diferente dela. Ou uma pessoa surda com deficiência auditiva, você só enxergar a surdez e não enxergar que tem uma pessoa. Ou só enxergar a pessoa e não considerar que ela é surda. Ela vai precisar de outros recursos para você se comunicar com ela. Um aparelho auditivo, a língua de sinais ou qualquer coisa que seja. A gente fala, estamos num país da Copa, num país da Olimpíada. Em quantos hotéis você tem uma pessoa que domine língua de sinais? É porque há pouco tempo que entrou no currículo das faculdades, né, universitário, o Libras. Todas né? as faculdades estão oferecendo como tem, aquelas disciplinas eletivas, a língua de sinais. Mas tem um grande salão de cabeleireiro que fica no grande shopping de São Paulo. E eu fui lá com uma amiga, com a Camila inclusive, e eu vi que o banheiro deles era muito estranho, né? Não daria, mal dá para uma pessoa que não é cadeirante entrar, para um cadeirante muito menos. A gente está falando de um lugar top de linha, a gente não está falando do salão improvisado na garagem da Joaninha, né? A gente está falando num lugar top. O que eu fiz? Liguei para o lugar, falei, olha, eu sou cadeirante e eu gostaria de marcar um horário para cortar o cabelo. Claro senhora, como não? Falei, olha, mas eu não gostaria de que fizesse minha passagem para a cadeira de lavatório. Você tem lavatório portátil? Não, nós não temos, mas eu posso fazer a sua passagem para o lavatório convencional. Ok. Tá, mas olha, eu vou fazer luzes no cabelo. E se eu quiser usar o banheiro durante as luzes, o seu banheiro é adaptado para que eu possa utilizar? Não, daí a senhora vai ter que usar o banheiro do shopping. Ok, que mulher em sã consciência vai ser com a cabeça deste tamanho? Não é? Então, assim, como que a gente quer ser um país que oferece turismo? Se a gente não tem a mínima consciência do que o outro precisa. Não, é verdade. Existe muito... essa inclusão, eu tenho um pouco de conhecimento dentro da pedagogia, né? E realmente, as escolas, infelizmente, existe a lei, está aí, mas falta muito ainda realmente para considerar todas as pessoas incluídas, né? Para ter essa inclusão de fato, para existir de fato, falta muita coisa ainda. Falta. Aí os professores dizem assim, é porque você não está lá. Eu falo aos professores, eu entendo que a linha de frente sofre com isso. Sim. Né? É muito lindo falar de inclusão porque você não está na sala de aula. Eu sei disso, mas essa criança tem direito a um tutor, esse professor tem direito de um ajudante de sala. O problema é que a gente precisa ir atrás dos direitos e tem que brigar por eles. Não adianta a gente se acomodar, porque as crianças, assim,
eu acredito que no futuro a gente vai ter um país muito melhor, porque as crianças que estão nascendo e crescendo na inclusão, elas convivem com o diferente muito bem. Sim. E ser diferente é legal, né? É isso que torna a vida colorida. Se a gente fosse... a primeira coisa que eu falo quando eu vou dar palestra sobre inclusão é: imagina que todo mundo igual, mesmo corte de cabelo, a mesma roupa, seríamos todos Playmobil, né? Seríamos um monte de pecinha. E qual seria a diferença de você entrar num lugar para encontrar pessoas diferentes e poder trocar experiências se todo mundo fosse formatado? A gente tem que conhecer o diferente, a gente tem que conhecer aquilo que foge da nossa zona de conforto. Ia ficar muito chato, né? Muito chato, muito Ia ficar muito chato. A gente ia saber exatamente como que vai falar, que graça teria. Muito chato. Dando continuidade, então, nós vamos assistir mais um vídeo para continuarmos essa conversa tão interessante. Vamos lá assistir um segundo vídeo. Oi, que bom te ver de novo aqui no nosso Momento Comunicar. Hoje falaremos sobre a temida e tão desejada entrevista de emprego. Sabemos que a comunicação é fundamental para quem procura uma nova oportunidade no mercado de trabalho, não é mesmo? E nós sabemos também que a primeira impressão é sempre a que mais marca. Por isso, vestir-se bem, estar com o corpo bem posicionado, falar de maneira clara e objetiva, olhar nos olhos do entrevistador, não ficar muito falante ou muito tímido, ser o mais convincente possível. Tudo isso é fundamental para causar uma boa impressão logo de imediato. Que hoje em dia não está nada fácil conseguir um emprego, não é mesmo? Difícil mesmo é conseguir uma entrevista de emprego. Por isso, um candidato de qualquer idade sempre fica nervoso quando finalmente aparece aquela chance de ser entrevistado. Agora, ficar nervoso nesses momentos, perder a calma, só vai complicar ainda mais a situação. Por quê? Porque nós perdemos o foco, a linha de raciocínio e demonstramos isso para o nosso entrevistador por meio de uma fala desfluente, da respiração ofegante, fica aqui em cima, fica superior, a voz fica trêmula, os gestos desconexos, começamos a balançar a perna, demonstrando esse nervoso interno. Enfim, nós passamos uma infinidade de mensagens pela maneira como nós falamos e como nós movimentamos o nosso corpo. Para te deixar mais tranquilo ou mais tranquila, eu vou dar algumas dicas bem básicas que certamente te ajudarão nesse momento. Primeira dica: dê para o entrevistador respostas curtas, de no máximo um minuto cada. Não seja prolixo, não precisa se estender. Afinal de contas, não há necessidade de contar a sua vida desde os 8 anos. Segunda dica: não fale mal da última empresa em que trabalhou ou do seu ex-chefe. Isso é muito deselegante. E o entrevistador pode ficar com a sensação de que, se você for contratado ou contratada, também falará mal da atual empresa. Vamos lá para a terceira dica. Para se sair bem, pesquise e decore todas as informações possíveis sobre a empresa que pretende uma vaga. Fique atento aos números e, se possível, os mencione durante a entrevista. Isso enche os olhos e os ouvidos do entrevistador. Quarta dica: quando te perguntarem sobre os pontos fortes e fracos, não esqueça de dizer o que você está fazendo para superar os fracos. Por exemplo, sou um pouco ansioso, mas estou superando essa dificuldade com a ajuda de um profissional especializado. Quinta dica: não esqueça de desligar o celular. Caso isso aconteça e o seu telefone toque durante a entrevista, peça desculpas e o desligue imediatamente. Não queira nem ver, por favor, quem te ligou. Assim, você não quebra o fluxo da conversa e provavelmente o interesse do entrevistador por você. Vamos agora para a sexta dica. Não descuide do seu visual, ele é fundamental naquela primeira impressão, lembra? E esse cuidado serve absolutamente para tudo. Roupas, cabelos, unhas, barba, se você for homem, acessórios para mulheres, evite acessórios grandes que chamem mais atenção do que você. Só que olha, fique esperto, nós falaremos sobre isso num próximo encontro, eu te prometo. Sétima dica: não escorregue, por favor, na língua portuguesa. Não queira impressionar utilizando termos difíceis que nem você sabe ao certo o significado. Tome cuidado com os plurais, com as conjugações dos verbos, não fale gírias e evite aqueles cacos como tipo assim. Gente, isso pega muito, mas muito mal. Eu te garanto, pode acreditar. Oitava dica:
Ao final da entrevista, despeça-se normalmente e no mesmo dia, se você puder, ou no mais tardar, na manhã do dia seguinte, envie um e-mail ao entrevistador agradecendo a oportunidade de participar desse processo seletivo. A mensagem deve ser curta, lembre-se, e pode ter certeza que isso é um diferencial. Poucas pessoas têm essa atitude. Agora, o mais importante disso tudo é lembrar que essas dicas são importantes, mas elas não garantem uma contratação. O que vale mesmo é não desanimar. Bom, eu fico por aqui, mas volto logo com outras dicas bacanas para você se comunicar melhor. Um beijo grande, te cuida e até a próxima! Então, depois de assistir esse vídeo dando dicas aí pro pessoal num momento tão competitivo de trabalho, né, numa entrevista, essas dicas todas que foram dadas, o que você comenta pra gente? Endossa tudo, acrescenta mais coisas? Perfeito. A fala da Camila eu acho que completa e diz tudo pra gente. O cuidado com o que a gente diz, o cuidado como a gente diz, o cuidado com os versos, com os gestos que a gente utiliza. A gente tem que sempre pensar que a nossa linguagem é verbal e não verbal. E se eu tenho que optar entre uma das duas, o não verbal vai sempre vencer. A gente diz, daí você fala, então o que eu estou dizendo não é importante. Não, claro que é. Mas se você diz alguma coisa, mas o seu tom de voz, a sua articulação diz outra, e seu gesto diz uma coisa diferente, quem vai prevalecer não é o que você disse. É o gesto que você utilizou, ou é o tom de voz que você utilizou. É aquela história, mas eu não quis dizer isso. Ele entra o corpo fala. O corpo fala e muito. O corpo fala, né? Tem o livro, tem todas. Então a gente realmente, os movimentos, tudo, porque se o seu discurso é um, o seu corpo está dando uma outra leitura. Que é instintiva, a gente controla o que a gente diz, mas dificilmente a gente controla o gesto que a gente faz. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma série chamada Lie to Me. O consultor dessa série é o mesmo o autor do livro Linguagem das Emoções. Na série Lie to Me ele desvenda crimes através de pistas, e pistas ligadas a gestos. Então, assim, se seu olho está olhando para a direita e você está falando alguma coisa, seu olho está olhando para a esquerda e você está dizendo alguma coisa, para qual lado que você olha que você está dizendo a verdade ou não? O que você está inventando ou não? Sim, sim. Quando você diz alguma coisa para alguém, você franze o senho, você está com raiva. Então, que emoção que você controla? A gente controla o que sai daqui. A emoção daqui a gente não consegue controlar. Se eu balanço meu ombro... Porque é orgânico, né? Sim, a gente não consegue ir contra esse orgânico. Exatamente. Né? Se eu balanço meu ombro, se eu falo uma coisa, se eu faço um gesto aqui e olho para lá, é mentira que você está contando. Porque essa desincronia, o teu cérebro para elaborar a mentira tem que trabalhar tanto que você não consegue sincronizar o movimento. Lembra do Bill Clinton falando que ele não teve o caso com a Mônica Lewinsky? Ele olhava para cá e o gesto dele estava para cá. E esse gesto se repete várias vezes na história. Quando a pessoa está sendo inquirida, que ela está contando a mentira, ela olha para cá e o gesto sai para o outro lado. Então são pontuações. Tome cuidado, o seu entrevistador, com certeza ele foi treinado para pegar essas pequenas nuances. Sim. E mesmo o teu tom de voz, tem uma coisa que circula no Facebook que me incomoda muito, que é: sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende. Se a gente está falando em comunicação, a gente está falando em troca. Então eu não posso só ser responsável pelo que eu digo, porque às vezes o que eu digo faz o outro entender a mensagem de maneira equivocada. E a comunicação se conclui a partir do que o outro entendeu, do que saiu de você. Exatamente. Essa é a comunicação, né? E se houve um erro, se houve algum desvio nessa comunicação, é porque eu não me expressei direito. Ok, o outro pode não ter ouvido direito, pode, a minha audição também é influenciada pelo meu estado de espírito, ou por aquilo que eu pretendo ouvir, ou que eu gostaria de ouvir, ou pode ser que eu nem ouvi o que você disse porque eu esperava uma outra resposta. Mais pra frente a gente pode até comentar dos níveis de audição que a gente tem. Para a gente entrar em contato com o outro, a gente precisa estar aberto para receber. Né? Então assim,
De alguma forma, pode ser que o que eu diga não atinja o outro, mas que tal você dizer de outra forma para saber se você vai conseguir atingir o outro? Então a gente tem que prestar atenção no que eu digo, como eu digo e a hora que eu digo. O gesto acompanha a fala, o gesto é natural. Tomar cuidado com alguns gestos, que alguns gestos são pejorativos sim, né? E eles também mostram o que você realmente quer dizer. Na série Light, isso é muito claro, né? Se você está com a mão espalmada, se você está com a mão fechada, segurando a raiva, o tipo de olhar que você faz para o outro. Se você faz o olhar olho, olho, boca, que é o olhar que a gente faz, o pi-to-pi, ou se você olha aqui no meio da testa, quando eu olho, eu miro aqui no meio da sua testa, eu estou te fazendo ar, eu estou te olhando de uma maneira superior, eu intimido você fazendo isso. Ao passo que se eu faço olhar olho, olho, boca, eu estou me aproximando de você. Então, que tipo de olhar que eu estou fazendo? Eu estou promovendo a sua acessibilidade, eu estou te dando abertura para você chegar em mim ou eu estou te subjugando? Nossa, é muito interessante tudo isso, né? Muito Você fantástico. tem uma pessoa na RH muito bem treinada, você só coloca as pessoas certas na sua empresa. Exatamente, exatamente. Você perceber as pequenas nuances da comunicação fazem toda a diferença e você está aberto para isso. Você como gestor, você sabe dar um feedback? Você recebe feedback? Não é porque você é um gestor que você não vai receber feedback. E você está aberto a isso do ponto de vista auditivo para receber e você saber falar isso de uma forma que não agrida o outro. O seu próprio olhar pode ser um olhar opressor. Muito interessante, muito interessante. Esse assunto me interessa demais, acho que interessa a todos, né? Agora, Érica, você fala um pouquinho para nós sobre a sua consultoria em comunicação corporativa, essa que você realiza. A Comunicare, somos duas sócias, eu e Camila. Então nós temos alguns segmentos dentro da empresa. Então nós trabalhamos com rádio e TV, preparação de jornalistas, jornalistas para rádio, jornalista para TV, é outra pegada, é outra fluência de fala, é outra forma de comunicação. Trabalhamos com elenco também em teledramaturgia ou em elencos de teatro, colocação de fala em atores, sotaque, conservação vocal, né? Porque todos os profissionais da voz, e hoje somos todos profissionais da voz, temos que ter preparo vocal. Temos aquecimentos vocal, tem aquecimento vocal, desaquecimento vocal, a forma como eu falo para promover o menor desgaste vocal possível, o uso de gestos no jornalismo, por exemplo, no telejornalismo, mas o uso de gestos também no rádio, que esse gesto favorece uma melhor fluência de fala, uma melhor comunicação. Trabalhamos com media training, quando a gente treina executivos que vão falar em nome da empresa, posicionamento de câmera, como lidar com a imprensa, posicionamento de microfone, enfim, quando o executivo fala em nome da empresa, ele deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica. Então, o preparo dessa pessoa para lidar somente em situações de pânico, situações de crise, é muito importante. Preparamos, por exemplo, equipes de call center para, do outro lado da linha, acalmar quem está te ligando, porque a gente nunca liga com prazer para o call center e falar, eu adoro vocês, que bom. São pessoas que estão submetidas a um estresse muito grande. Então, como lidar com o estresse do outro sem ser agressivo e como não ficar usando aquelas frases repetitivas, como você ser acolhedor do outro lado. Temos o trabalho de inclusão também, temos o trabalho de liderança, preparando gestores para serem bons líderes. É um trabalho muito bacana esse de líderes, quando você treina a pessoa para ser uma pessoa aberta do ponto de vista comunicativo. Treino de pessoal de vendas, né? Como você usar suas habilidades de comunicação no processo de venda. Então, a nossa área de atuação é bastante Nossa, como vasta. tudo que você falou está no dia a dia, né? No nosso dia a dia, na nossa vida, de todas as pessoas. Sim. Né? E a gente trabalha nas duas frentes, né? O tanto no falar como no escutar. Agora, uma curiosidade. O falar ao telefone realmente ele força um pouco mais as nossas cordas vocais, uma pessoa que trabalha muito com a voz,
o telefone realmente dá um desgaste maior? Na verdade, não é o telefone. Você passa uma carga de trabalho de 6 horas diárias, falando intensamente, falando frequentemente. Isso vai causar um certo desgaste vocal. Também você tem que ter alguns cuidados. Gestão de água, bebidas cítricas, por exemplo, não consumir bebidas que tenham lactose, né, iogurtes, porque vão promover maior secreção e você vai ter aquele pigarro. Não comer chocolate antes de trabalhar, que também vai deixar mais secretiva a pessoa. Realizar os exercícios de aquecimento vocal antes de iniciar o turno. Realizar os exercícios de desaquecimento vocal ao final do turno também. Então são alguns pequenos cuidados que fazem a diferença. E trabalhar com as pessoas não só esses parâmetros de desgaste vocal, mas a expressividade também. Como deixar a sua fala mais expressiva, como deixar a sua fala mais colorida. Trabalhar com uma fala naturalmente construída. Como se você estivesse falando aquilo de improviso, mas na verdade você tem consciência de absolutamente todos os passos da sua fala. Você tem consciência, se eu jogar uma ressonância mais no nariz, o que eu provoco no outro. Se eu falar aqui embaixo, o que eu provoco no outro. Camila brinca em um dos vídeos da voz sensual, de você ficava fazendo brincadeirinhas com seu namorado, ainda bem, né? Isso é usar a sua voz de maneira consciente. A gente faz isso de maneira natural, mas se você tiver absolutamente consciência daquilo que você está fazendo, você sabe a emoção que você provoca no outro e usa na hora certa. É o que o ator de teatro faz, é o que você faz. Quando você vai compor um personagem, você imagina um personagem, imagina a cor do cabelo, dos olhos e a voz que ele tem. Enquanto você não acha a voz do seu personagem, você não consegue criar, você não consegue incorporar esse personagem. Quando esse personagem ganha a voz, ele ganha tudo, ele ganha a vida, ele ganha a alma dele. É verdade. Aí você vai conseguir conversar no telefone com a voz do seu personagem, que faz toda a diferença. Quando o seu personagem fala ao telefone, ele de fato existe. Então são pequenos nuances que fazem toda a diferença na comunicação. Nossa, estou amando te ouvir. Mas nós temos mais um vídeo para assistir também, tão interessante quanto os outros. Vamos lá, vamos ver esse terceiro vídeo. Olá, estamos aqui de novo em mais um Momento Comunicar e hoje eu não estou sozinha. Eu tenho a honra e a felicidade de trazer para conversar comigo uma grande amiga e, acima de tudo, uma grande profissional que é a Érica Longoni. Ela é fonoaudióloga e consultora em comunicação corporativa. E hoje ela veio aqui para conversar comigo sobre um assunto bastante importante também, que é a questão da audição. Né? Tudo bem, Érica? Tudo bem, é uma grande alegria estar aqui com você. Feliz a beça. Obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada pelo convite. E agora é o seguinte, a gente sabe que para ser um bom comunicador, antes de tudo, é preciso ser um bom ouvinte. Não é isso? Claro, sem dúvida. Explica para mim isso melhor, por favor. Antes de mais nada, acho que nós temos que diferenciar o que é ouvir de escutar. Ouvir, nós ouvimos o tempo inteiro vários barulhos no nosso dia a dia, nós ouvimos várias pessoas falando e não necessariamente estamos escutando o que essas pessoas estão falando. Nós escutamos quando nós tiramos o significado daquilo que nós ouvimos. Mas é muito comum quando a gente está conversando, por algum motivo que não se sabe bem, de repente é como se você saísse daquela situação de comunicação e você entra num diálogo interno, sabe? Você se afasta, a pessoa, você ouve assim de longe, blá, 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 blá. Iada. E faz aquele movimento de cabeça, né? E você fica competindo com os seus pensamentos, né? E muitas vezes é difícil você voltar para aquela situação, né? E é muito comum você perder parte daquele discurso. Por que isso acontece? Eu chamo isso de momento de transe. É quando a gente escuta a voz do outro abafada ao fundo e você não sabe exatamente o que o outro está te dizendo. Nesses momentos você está no nível mais básico da audição. É quando você está competindo com aquilo que você tem de conceitos, pré-conceitos ou conceitos muito bem enraigados. É quando você não dá espaço para de fato escutar o que o outro quer te dizer. A pessoa te conta de uma viagem que você já fez, mas no seu diálogo interno você está colocando as suas impressões da sua viagem na viagem do outro. Agora, isso é muito
complicado se a gente for pensar no ambiente corporativo, né? Porque pessoas que vão trabalhar ou com conceitos muito bem estipulados e que não estão abertas, né, para uma audição nesse sentido, também não vão estar abertas para um processo de comunicação efetivo. E ele se torna ainda mais evidente, mais importante, quando você trata de hierarquias diferentes. Um subordinado falando a um líder que não é um bom ouvinte, ele não consegue ouvir sugestões, por exemplo, desse subordinado, porque ele já acredita que aquelas sugestões não são possíveis e não são plausíveis, porque um dia ele pensou em algo parecido. Que nós encontramos cada vez mais adultos com uma dificuldade de se concentrar, né, ou de prestar atenção em ordens simples, ou se confundem. Por exemplo, o chefe chega e fala assim, olha, hoje é necessário que você faça isso. E a pessoa se perde porque acaba não lembrando. O que significa isso? Isso tem alguma coisa a ver com audição? Pode ter. Não necessariamente tenha, mas uma das formas de nós verificarmos como anda a audição da pessoa é o processamento auditivo. Então, existem duas formas de nós avaliarmos a audição. Uma delas é o quanto você ouve, que são os limiares de audibilidade, os chamados, quando você vai fazer a audiometria e saber qual é a menor intensidade sonora que você ouve. E esse exame é feito sempre, por exemplo, o exame admissional, né? Sim, e no periódico e no demissional. E existe a avaliação do processamento auditivo. O que é isso? É o que você faz com aquilo que você ouve. Então, como o seu cérebro trabalha um estímulo sonoro. E existe algum teste específico para a gente descobrir isso? Existe avaliação específica de processamento auditivo. E dói? Não, é feita absolutamente... É chata, não é divertida, mas tem tempo para acabar. Érica, obrigada mais uma vez. E eu espero que você tenha gostado desse programa e, mais do que isso, que você tenha aprendido a importância da audição, não só no ambiente corporativo, mas na vida, né? Ouvir é tudo, ouvir é o princípio de tudo. Eu fico por aqui, um beijo, te cuida e até a próxima. Bom, depois de vermos esse vídeo, eu gostaria de ouvir novamente os seus comentários em cima dessa questão do ouvir, né? Do momento dessa comunicação quando nós estamos ouvindo. Uma coisa que a Camila fala nesse vídeo e que me chamou bastante atenção é no início de quando você está ouvindo uma pessoa, então você está, né, processando o que você está ouvindo e você acaba perdendo às vezes a frase seguinte ou deixando de acompanhar o raciocínio, né, dessa conversa, do que a pessoa está dizendo. Tem como a gente controlar isso? Tem. Eu vou começar explicando para você os 4 níveis de audição que a gente tem, que são colocados pelo Otto Scharmer, que é um professor do MIT. Aliás, quem gosta de ler, leiam a Teoria U do Desenvolvimento, é fantástica também. Para quem gosta de liderança, a Teoria U tem que ser lida por todos. Teoria U. Teoria U, do Otto Scharmer. Otto Scharmer é fantástico. E ele coloca 4 níveis de audição. Então, o primeiro nível, o mais básico, ele chama de audição por download. O que é isso? É quando você escuta do outro e você já coloca a sua impressão pessoal. Por exemplo, você foi num restaurante X e foi muito mal atendido. O garçom que te atendeu, ele foi displicente, a carne veio mal passada e você queria a carne bem passada, ou você falou que queria que tirassem o bacon, eles mandaram o prato com bacon, enfim, foi um desastre, uma noite que você poderia facilmente riscar da sua vida. A sua amiga, semana passada, foi comemorar o aniversário de casamento, aonde? No restaurante. A hora que ela fala, você não sabe onde eu fui, no restaurante X, você fala, ih, uma porcaria, uma tranqueira. Você começa a pensar que o restaurante é ruim, que os garçons o garçom é displicente, que eles não entregam o seu pedido da forma como você gostaria que fosse entregue. E a sua amiga, enquanto isso, está te contando que teve uma noite maravilhosa, que o prato foi divino, que o garçom trouxe um bolo para ela. E a noite dela foi fantástica. Só que você já colocou a sua impressão naquilo que você está ouvindo. Nesse momento você entra no momento de transe, onde você começa, ou o subordinado vai dar uma sugestão para o líder, e o líder nem ouve porque ele já sabe que aquela sugestão por uma palavra X,
que o colaborador falou não é uma boa sugestão. E aí vai o treinamento em liderança também, que ser líder não é só você saber falar com as pessoas, mas é você saber ouvir as pessoas também. Então, nesses casos que você cita pra gente, em ambos, né, já tem um conceito, né? A amiga já tinha um conceito porque ela foi mal atendida lá no restaurante, já teve uma experiência ruim, e no segundo, o líder também já tem um rótulo em cima daquele... São assim, os conceitos, os preconceitos, isso. E o líder já tem um rótulo em cima daquele colaborador. Mas aí no caso de, por exemplo, você está me dando uma série de informações que são novas para mim. E eu estou processando, eu estou pensando. Então, no momento que eu estou pensando no que você falou, mas você já soltou uma outra informação que eu não consegui acompanhar. Isso está ligado para ouvir? Ou como é que eu tenho que processar tudo isso muito rápido? Mas se você está conseguindo entender que você não conseguiu entender a outra informação, é o momento de você falar, peraí, então vamos voltar. Eu entendi isso, isso e isso, mas essa informação eu não consegui entender. Vamos começar de novo por esse ponto? Mas esse processo significa então que o outro está ouvindo. Então, quando a gente pensa nesses 4 níveis de audição, a gente falou do mais básico é para o download. Eu estou te ouvindo, mas eu já estou colocando naquilo que você fala as minhas impressões pessoais. No outro, você faz uma audição empírica. Você começa a falar que fui para Nova York, uma viagem fantástica. Aí você começa a tirar daquilo que o outro fala as informações que você acha que são necessárias e desnecessárias. Cientificamente, isso vai para a amostra A ou isso vai para a amostra B? Você faz uma outra listinha. Nos outros 2 tipos de audição, é como quando você de fato entra em contato com o que o outro diz. Por exemplo, eu estou contando para você que eu estou lá na cozinha fazendo um peixe e de repente eu vou tirar uma escama do peixe, corto a minha mão. Aí fiz um corte fundo, sabe quando você até se arrepia do que o outro te conta? Nesse momento você está em contato com o outro. Quando a fala do outro, você ouviu a fala do outro e essa fala provocou alguma mudança em você. Ou é essa audição, quando você entra em contato... Uma catarse. Sabe a gente usa esse termo em teatro, você acaba sofrendo uma catarse. Exatamente. Né? Ou então quando você sai de uma conversa e fala, puxa, que bom. Ou você sai incomodado com alguma coisa, mas é quando o momento de comunicação fez algum efeito em você, modificou você de alguma forma. Quando a palavra foi bacana e aquilo de fato mexeu com você, você foi para casa pensando, quando fez diferença na sua vida. Aí você entrou em contato com o outro. Basta você entrar de coração aberto. Quando que eu entro em contato com o outro? Quando meu coração está aberto para absorver a informação. Quando eu não coloco um bloqueio, que são os nossos preconceitos. Vou ter que falar de novo com essa pessoa. Ai meu Deus, pronto, nem vá. Você não vai ouvir o que ela vai te dizer. Tá certo. Já tá armado você também. Você coloca um distanciamento. E não vai ouvir. Não vai. Não vai ouvir. Não vai. Você pode até ouvir, mas você não vai escutar. Sim. Você não vai absorver. Não vai processar nada. Exatamente. É como se a pessoa... Tem uns que têm dificuldade de processar a informação. São as crianças que você... Ou os adultos. Sabe aquele adulto que vai na festa e só dança? Muitas vezes é porque ele simplesmente não consegue conversar em ambientes ruidosos. Então você está numa festa e para você conseguir conversar numa festa, o seu cérebro tem que fazer uma coisa que a gente chama de figura fundo, que é pegar todo o ruído, abaixar o volume, pegar a voz de quem você está falando e aumentar o volume dessa voz. Isso o cérebro que faz. Isso é uma função. Quem tem essa alteração do processamento até faz os primeiros 5 minutos, depois isso entra no mesmo nível. Aí a pessoa escolhe, só escuta blá 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 blá. Então o que ela faz vai dançar, porque ela não vai conseguir conversar mesmo. Ela entra em fadiga de tentar fazer isso. Mas isso tem jeito, tem terapia para isso e dá jeito. Que é o que as crianças com alteração de processamento sofrem na escola. Tem dificuldade em acompanhar a aula, muitas vezes porque tem dificuldade de processar aquilo que a professora diz. Estamos com barulhinhos de fundo. Então são pequenos detalhes da audição que vão fazer toda a diferença no momento de comunicação. Por isso que quando a gente treina líderes, a gente não treina líderes só para serem bons falantes, mas a gente treina líderes também para serem bons ouvintes. Que é mais difícil, né? É mais difícil ouvir, não é? É mais difícil, né? É difícil ouvir. E muitas vezes ouvir aquilo que você não quer ouvir. Então por isso que a gente trabalha também com feedback.
Você saber dar o feedback e você ser capaz de receber o feedback. Que feedback é um momento e um feedback é absolutamente necessário. Quando eu dou palestras, quando eu dou treinamentos, eu dou feedback para a Camila e Camila dá o feedback para mim. Nós nos assistimos e nós nos vimos e nós fornecemos os feedbacks. A gente dá para parceiros, para colegas também fornecer esse feedback, que é muito importante. Mas as pessoas ainda têm muita dificuldade em receber e em dar feedbacks. Uhum. Muito bom. Bom, nós recebemos aqui hoje, então, a Érica Longoni com esse assunto maravilhoso, muito importante, interessantíssimo. E eu gostaria de agradecer muito a Érica e vou deixar agora os nossos finalmente aqui. Então, se você desejar fazer alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto para o nosso programa, o e-mail é contato@eco-inteligencia.com.br. E você pode curtir também a nossa fanpage no Facebook, Eco Inteligência. Lá você também pode deixar suas perguntas e comentários e acompanhar tudo sobre o nosso programa. Solicite a sua participação no grupo Eco Inteligência no Facebook. Esse é mais um canal de comunicação com o nosso projeto. O nosso site é www.eco-inteligencia.com.br. E também agradecer mais uma vez a Érica, e ela vai deixar aqui os contatos dela e as considerações. E gostaríamos de agradecer também a Camila por permitir a exibição dos vídeos, né, desses episódios do Momento Comunicar, que foi tão interessante, tão construtivo, e parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, que é lindo. Amei, Obrigada. Adorei. É uma pena que nós temos só uma hora, né, 50 minutos de programa. Então, Érica, por favor, deixe as suas considerações finais e seus contatos. Eu quero agradecer muito você, o convite da Suzete. Se quiserem falar com a gente, o e-mail o nosso site é www.fonocomunicare.com.br. Meu e-mail erica@fonocomunicare.com.br e o telefone da Comunicare é 11 4235 1065. Qualquer coisa é só mandar e-mail, se tiver alguma dúvida, eu respondo para vocês. Então, internauta, pode entrar em contato com a gente, com a Érica, que vamos com certeza passar o recado e com certeza elas também irão responder o que vocês quiserem saber. E para finalizar o nosso programa, nós vamos deixar mais um vídeo para vocês se deliciarem. Boa noite, até semana que vem. Um beijo grande para todos vocês e até lá. Olá, que bom te ver de novo! Bom, o nosso programa de hoje está para lá de especial. Sabe por quê? Nós vamos falar hoje de sedução. É isso mesmo, sedução. O que as pessoas fazem para conquistar alguém? Quais são as estratégias? Quais são as artimanhas? O que a galera realmente faz para demonstrar que está interessado em alguém? Quer ver comigo? Bora lá? Vamos ver o que essas pessoas responderam? Espia só. Nós estamos aqui na Rua Oscar Freire, nos Jardins, para saber do pessoal como que eles demonstram, seja na balada, num barzinho ou qualquer lugar que seja, como que eles demonstram que estão afim. Vamos saber do pessoal? Vamos lá. Qual foi o sinal que você ou seu namorado fez para demonstrar o interesse? Quem que teve iniciativa? Foi ele, mas é que tem sempre aquele negócio de olhar, você fica olhando, aí você faz uma gracinha. Eu fiquei olhando bastante pra ele, até ele perceber a minha presença. Teve essa troca de olhares, daí a gente não se conheceu na mesma semana, aí passou um tempo, a gente se encontrou na mesma balada e daí rolou. Na verdade, eu não chego em homem, eu acho que isso é o trabalho do homem. Mas assim, a gente dá umas olhadas, um sorrisinho e só. Eu comecei a olhar pra ela, aí ela chegou em mim. Que não seja vulgar, né? Que seja elegante e ao mesmo tempo sensual, para a pessoa saber também que você tá paquerando ela. Eu cheguei conversando. Acho que tem que rolar uma troca de olhares, né? Acho que é o básico do básico, assim. Acho que você sair atirando para todo lado também não pega bem, né? Bom, deu para perceber
que o olhar foi unânime nas respostas, não é mesmo? Todo mundo aposta naquele famoso olhar 43 na hora de demonstrar para o outro que está interessado. E olha, é tão bacana essa questão do olhar que até música existe para isso. Lembra do Tom Jobim quando cantava? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que saudade! E é verdade, gente. Só para vocês terem uma ideia, como o olhar ele é poderoso, ele pode ser, com certeza, uma ferramenta importantíssima e a ser usado. Tanto é que quando dois olhos se encontram, é como se eles conversassem. Mas é uma conversa, olha que barato, sem palavras. E um bom exemplo disso é um filme nacional chamado O Casamento de Romeu e Julieta, que foi dirigido pelo Bruno Barreto. E nesse filme, o Marco Rica, ele interpreta o Romeu, que é um corintiano roxo, e ele se apaixona por quem? Pela Luana Piovani, que interpreta a Julieta, que é uma palmeirense fervorosa, daquelas que tem até decoração do time no quarto. Então a colcha da cama dela é do Palmeiras, tem a almofada do Palmeiras. O Marco Rica, o Romeu, na verdade, ele é um médico oftalmologista. E a Luana Piovani tem lá, a Julieta tem um problema nos olhos, sei lá, alguma coisa aconteceu com a visão dela, e ela vai se consultar com ele. E durante o exame, ela se afasta da máquina e os olhos se encontram. E naquele momento, algum sorriso acontece, um sorriso meio tímido de um pouco desconcertado do outro. Bom, esse início de paquera divertida acaba nos mostrando o quê? O poder da comunicação não verbal. Imagine a seguinte situação, você conversando com uma outra pessoa. Tá? Essa outra pessoa, quem ouve, na verdade, ele olha muito mais do que quem fala, certo? Até porque quem fala, o olhar dele, ele é muito dirigido para o comportamento de quem ouve. Muitas vezes a gente conversa com outras pessoas, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas os olhos dessa outra pessoa acaba fazendo uma varredura, como se ele estivesse distraído, sabe? Ele fica passando os olhos pelo ambiente, fazendo aquele scanner, e aí a gente fica com uma sensação de que não está agradando, né? De que alguma coisa você falou e que realmente o ibope está muito baixo. Agora, se o olhar dessa outra pessoa encontra o seu e sustenta, e é sustentado por algum tempo, pelo menos, pode, pelo menos, começar a ter um indício de que você está tendo uma audiência ali com o outro. Que tal algumas dicas aqui, agora, neste momento, para você caprichar na sua comunicação não verbal na hora da conquista? Topa? Então vamos lá, ó. Se você realmente quer demonstrar o seu interesse por alguém, sustente o seu olhar por mais de 3 segundos. Não é tanto tempo assim, né? Na verdade, a gente tem alguns tipos de olhar. O primeiro dele, como eu já falei anteriormente, é o olhar varredura. Então você passa os olhos no ambiente só para sacar a situação. Aí vem o segundo olhar, que é o olhar chamado de dado. É aquele que você olha, de repente, pronto, achou o seu ponto de interesse. E aí você dá aquela primeira olhada. E o terceiro olhar é o olhar de fixação, que pronto, é ali mesmo que eu quero ficar. E aí então você sustenta esse olhar por mais de 3 segundos, ok? E aí o que você pode fazer em seguida? Sorria. Vou ficando por aqui, eu espero que você goste, que você tenha gostado dessa mesmo, porque esse programa foi feito com muito carinho. Obrigada a todos que participaram, dando aí o seu depoimento sobre sedução. E eu prometo voltar em breve, mas bem breve mesmo, com mais dicas e com mais assuntos relacionados à comunicação, ok? Um beijo, te cuida e até a próxima. E boa paquera pra você!